Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo a gente de madrugada também. Nós vamos avançar hoje na nossa disciplina de Direito Civil. E, pessoal, eu vou dar uma aula aqui mais dinâmica. Então, se for o caso, vocês podem ir parando e tal. Já estou avisando para vocês que talvez o tempo até da aula fique menor, mas fique mais condensado de informações pela falta de interação mesmo com as pessoas, tá? Vocês sabem que geralmente eu dou aula síncrona, mas por uma questão de necessidade, hoje vou dar aula de maneira assíncrona, tá bom? Então, hoje, continuando nossa matéria, nós vamos falar de dação em pagamento. E continuar a parte de pagamentos, formas especiais de pagamento. Gente, dação em pagamento. Para quem gosta de ter os termos em original, né? Datio insolutum. Dação em pagamento, vocês vão encontrar no artigo 356 do Código Civil, tá? O credor, aí eu vou ler o artigo para vocês. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. É uma forma especial de pagamento através da qual, na mesma obrigação, o credor aceita receber uma prestação diversa da que é devida a ele. Bem simples, né, gente? Ele aceita receber uma coisa diferente da que foi pactuada no primeiro momento. Ah, professor, o que isso difere da novação? Difere da novação porque a prestação diversa, visto que a prestação diversa, né, a mudança, ela acontece na mesma obrigação, tá? Não é criada uma nova obrigação para substituir a anterior. Lembra que eu falei disso na última aula? Então, o pagamento ele é feito na mesma obrigação. Então, a dação em pagamento é uma forma especial de pagamento em que o credor aceita receber uma prestação diversa da que é oferecida na mesma obrigação. Você não está estabelecendo uma nova obrigação. Não confundam também a dação em pagamento, que a gente está estudando, com uma obrigação da ação pró-solvendo. Obrigação da ação pró-solvendo. Que também é chamada de dação por causa de pagamento ou em função de pagamento. Essa dação pró-solvendo não satisfaz plenamente o interesse do credor. É apenas um meio facilitador do pagamento, tá? É diferente da dação em pagamento, que satisfaz completamente o interesse do credor. Então, um exemplo, gente, é o que se dá quando o credor aceita receber do devedor título de crédito. Então, um cheque, por exemplo, título de crédito, um cheque. Então, a dação em pagamento é o que acontece quando o credor aceita receber do devedor um título de crédito emitido por terceiro. O crédito, gente, não é cabalmente, né? Não é completamente satisfeito, por exemplo, o devedor A, ao invés de pagar 10 mil que deve a B, vai e lhe propõe pagar 12 mil em títulos de crédito contra C.
Então, ele tem um cheque que C está devendo para A. E aí ele propõe, ao invés de pagar 10 mil que ele deve para B, dar esse cheque de 12 mil para B. Então, se ele aceitar, o direito ainda não está satisfeito, ainda não acabou, porque ele vai ter que cobrar o cheque ainda, o título de crédito, de C. A gente chama isso de quê? De dação pró-solvendo. É diferente da dação em pagamento. Estou dando esse exemplo aqui só para vocês entenderem. Isso é uma dação pró-solvendo. Mas vamos voltar aqui para a dação em pagamento. Tem alguns requisitos, tá, gente? Primeiro requisito é a existência de uma obrigação vencida. Então, a obrigação já tem que estar vencida. Segundo, consentimento do credor. O credor tem que consentir para a dação acontecer. Terceiro, o cumprimento de uma prestação diversa pelo devedor. Cumprimento de uma prestação diversa pelo devedor. E quarto, o animus solvendi, que é o quê? A intenção de pagar. Animus solvendi. Então, os requisitos da dação em pagamento. A obrigação tem que estar vencida, o credor tem que consentir, tem que aceitar, tem que estar de acordo. Terceiro, você vai propor o cumprimento de uma prestação diferente, né, diversa pelo devedor, e tem que ter a intenção de pagar. Se o devedor não atuar com a intenção de pagar, você pode estar caracterizando uma doação. Pode ser uma mera liberalidade e tal, isso pode dar ensejo, inclusive, a própria ideia de fraude. Por isso, gente, que um dos requisitos é a intenção de pagar. Entendem o que eu estou dizendo? Senão, o que pode acontecer? A pessoa vai lá, dá a coisa e fala, não, mas na verdade, não era bem isso. Então, a intenção de pagá-la precisa estar clara. Aí, o código vai trazer algumas regras, né? Como sempre. No 359, vai falar da evicção da coisa dada em pagamento. 359. Evicção, gente, é o caso da perda, tá? Então, no caso da perda da coisa dada, você deu uma coisa em pagamento, mas aí ela se perdeu. Para o evicto, vai se resolver em perdas e danos. A evicção, ela acontece quando a pessoa que adquiriu um bem, o adquirente de um bem, né, vem a perder a sua posse e propriedade através de um ato judicial ou administrativo. E em virtude do reconhecimento do direito anterior de outra pessoa. Então, nesse caso, gente, a gente tem três personagens. O alienante, o adquirente e o terceiro. O alienante é a pessoa que responde pelo risco da evicção, ou pelo risco da perda. O adquirente é quem perde a coisa. É o que a gente chama de evicto. E o terceiro é quem está reivindicando a coisa. É o evictor. Então, você tem o evicto, que é quem perdeu, está perdendo, né? E o evictor, que é quem reivindica. Vamos a um exemplo, gente. Uma obrigação pactuada. O devedor se obriga a entregar a C um veleiro. Vencida a dívida, né? O devedor sugere ao credor, no lugar de entregar o veleiro, dar um carro. Então, deixa quieto aí esse veleiro, pega esse carro aqui. Esse veleiro está muito complicado. C vira e fala, pô, beleza, então eu vou aceitar o seu carro, o seu veículo, e essa obrigação está quitada.
Só que aí C para numa blitz, vê que o carro é roubado e perde o carro por evicção. Lembram, gente? Por evicção. A coisa foi tomada por um ato judicial ou administrativo. O carro foi roubado, bateu na blitz, perceberam isso e administrativamente recolheram o carro. Se ele perde por evicção, a obrigação de entregar o veleiro é restabelecida. Porém, se o veleiro já foi vendido a um terceiro de boa-fé? Mesmo que o credor venha perder o carro por evicção, não há como se restabelecer a obrigação primitiva, porque o carro já foi vendido, o veleiro já foi vendido a um terceiro de boa-fé. Então, nesse caso, você vai resolver a obrigação em perdas e danos. É isso que o 359 vai estabelecer. Só a título de curiosidade, gente, vocês ainda estão no início da matéria, vocês vão ver isso mais para frente, mas é possível fazer esse tipo de procedimento também em pensão alimentícia. Então, tem o HC, né? HC 317 de São Paulo, que estabelece a possibilidade de dação de imóvel em pagamento de pensão alimentícia. Então, ao invés de pagar com dinheiro, você deu o imóvel. É um caso interessante até porque ele trata que esse tipo de dação não implica em adiantamento da legítima. Beleza, gente? Vamos à remissão. Remissão, pessoal, é o perdão da dívida. Ele pode ser expresso ou tácito, total ou parcial, nos termos do artigo 385. Então, a remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Isso é o 385. Quem gosta de sublinhar código, sublinha aí aceita pelo devedor. Tá? Como eu disse, gente, a remissão se trata de um perdão da dívida. É o que a gente chama de liberação graciosa. Lembrando que a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue essa obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Por depender de uma aceitação do devedor, é um ato jurídico bilateral. E essa característica ressalta o caráter de pagamento. Lembram que eu falei disso nas aulas passadas? Na doutrina italiana, o devedor não precisa aceitar o perdão, ele é unilateral, somente pelo credor. Mas o Brasil não segue isso. No 385, você precisa da aceitação do devedor. Guardem isso, perdão feito pelo credor não pode prejudicar terceiro. Então, por exemplo, A deve R$ 5.000 para B. E B deve para A. A perdoa a dívida. Perdão. A deve R$ 5.000 para B e C deve para A. A perdoa a dívida de C.
Não pode fazer isso. Porque pode ensejar uma fraude, inclusive. Em caso de insolvência ou até de pré-insolvência, quando está quase se tornando insolvente, pode se transformar numa fraude contra credor. O Tartucci argumenta que a gente tem que interpretar também a remissão de acordo com a sua função social, com a ideia de socialidade do Código Civil. Por aí, você admitiria a remissão quando você estiver falando de direito patrimonial de caráter privado, desde que você não prejudique interesse público ou a própria coletividade. Essa ideia, gente, nas palavras do Tartucci, Tartucci, tá? De inexistência de prejuízo, é o que se chama de expressão do princípio da ideia de socialidade. Ah, professor, mas qual a diferença entre remissão e renúncia? Gente, a diferença é simples. Remissão depende do aceite. Renúncia, não. Quando a pessoa renuncia à dívida, é unilateral, está dentro da esfera dela. Agora, a remissão, você precisa do aceite da outra parte. Ambas são irretratáveis. Depois que você fez, não dá para voltar atrás. A remissão, gente, pode ser expressa e tácita. A renúncia, somente expressa. A gente vê isso no artigo 387. 387 vai dizer o seguinte: a restituição voluntária de objeto empenhado prova a renúncia, pode marcar aí renúncia, do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Então, se eu devolvo um relógio empenhado, eu renunciei à garantia, não à dívida. Então, quando você faz a penhora, né, você está tendo o quê? Uma garantia. Se a pessoa não cumprir com aquela obrigação, se ela não fizer o pagamento, eu vou pegar aquele bem, vou vender, vou me apropriar dele, etc. Se você devolve a sua garantia, você está renunciando à garantia, mas não à dívida em si. Vamos entender agora, pessoal, a diferença entre remissão e doação. Doação, gente, é um contrato de natureza gratuita e unilateral. Na remissão, nem sempre vai estar presente essa ideia de liberalidade. Para a remissão, é irrelevante a vontade para que a finalidade, o intuito com que ela vai ser feita. Isso não acontece na doação. A remissão é o perdão de uma dívida. A doação é uma liberalidade do autor. Quais são os requisitos de validade para a remissão ser válida? Vocês vão achar isso no artigo 166. Que são os próprios requisitos dos atos jurídicos, tá? Vocês já viram isso. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, tiver por objeto fraudar a lei, etc, etc, etc. Quais seriam os tipos de remissão? Gente, basicamente dois. Ou a remissão é total, sobre a dívida toda, ou parcial, sobre parte de uma dívida. Modalidades desse perdão. Então, você vai permitir, você vai admitir a remissão expressa e a remissão tácita.
A remissão expressa, gente, é aquela que é firmada por escrito, né? E a remissão tácita, a conduta do credor, que é prevista em lei e incompatível com a preservação do direito obrigacional que a gente está discutindo. Por exemplo, o credor entrega o título escrito da obrigação ao devedor. Isso prova a desoneração do devedor. Vocês vão achar isso no artigo 386. 386 diz o seguinte: a devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados. Se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Então, você fez um título da obrigação, contrato, título de crédito, alguma coisa. E aí você devolve esse título, esse contrato, esse cheque, esse título de crédito para outra pessoa. Você está fazendo uma desoneração, uma remissão, ok? Seria uma forma tácita de remissão. A única coisa é tomar cuidado, eu falei agora há pouco do cheque, mas tecnicamente isso nem é correto, porque o 324, ele fala especificamente da entrega de título de crédito. A entrega de título de crédito faz presumir pagamento. Então, você assume o pagamento. É diferente do contrato. Né? Um instrumento particular, uma procuração, alguma coisa assim, um contrato que traduza uma dívida qualquer. Quando você devolveria. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova essa desoneração do devedor. Enfim. O 324 já vai falar que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Que título? Nesse caso, título de crédito. O perdão, gente, ele pode ser também por ato inter vivos ou causa-morte. Inter vivos, né, enquanto as pessoas estão vivas, estão participando daquilo ali, do ato jurídico. E causa-mortes, geralmente, é feito após a morte. Então, o que a gente faz depois da morte? O testamento. O 388 traz ainda uma última ideia, um último conceito para a gente trabalhar. 388, que é o perdão ao codevedor. Vou ler o artigo, tá? A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já não lhes pode cobrar o débito sem dedução da parte remetida. Se a dívida é solidária, gente, não extingue a solidariedade, mas o credor deve abater a parcela remetida dos demais devedores. A remissão de um dos codevedores extingue a dívida na parte respectivamente correspondente, é óbvio. Só vai extinguir a dívida daquela parte do codevedor. Se a dívida for solidária, não acaba com a solidariedade. Mas o credor deve abater essa parcela dos demais.
Vamos ao próximo conceito, gente. Nós vamos falar agora de confusão. Espero que não seja o estado que vocês estejam agora, tá? Espero que vocês não estejam confusos. Qual é o conceito? A confusão vai acontecer quando as qualidades de credor e devedor se reunirem na mesma pessoa. Então, a pessoa ela não vai dever para ela mesma, né? Óbvio. E aí, nesse caso, você vai extinguir a obrigação. Exemplo, cheque, tá? Você faz um cheque endossado. Então, A emite um cheque para B, B endossa, coloca lá que esse cheque é para C, e C endossa que esse cheque é para A novamente. Então, A acaba sendo devedor de si mesmo. O que acontece nesse caso? Confusão. Acontece confusão também quando o devedor for o único herdeiro do seu credor. Exemplo, A, na família só tem um tio, que é um homem rico. A devia 15 mil para o tio. Aí o tio morre. Todo o patrimônio do tio vai para A. Nesse caso, você tem a confusão, que o A vai virar credor de si mesmo através da sucessão. Aonde vocês vão achar isso? No 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. O 384 já vai dizer que, cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Por exemplo, quando o herdeiro, então a pessoa está lá no processo de herança e tal, o herdeiro e devedor, ele é herdeiro e está devendo. Ele é excluído por indignidade da herança do credor. Então, ele estava lá, a pessoa faleceu, estava devendo dinheiro para ele, mas aí você tinha vários filhos que estavam na fila da herança, tá? Para receber a herança. E aí um deles, que estava devendo dinheiro, ele é excluído por indignidade. Atentou contra a vida do pai, qualquer coisa assim, e aí é indigno, pronto, está fora. Nesse caso, você vai cessar todos os efeitos que poderiam vir da confusão. Isso é o quê? 384. Vamos ao próximo, pessoal. Compensação. A compensação é uma forma também de extinção da obrigação. As partes são reciprocamente credoras e devedoras umas das outras. Vocês vão achar isso no 368 do Código Civil, 368. Qual a diferença entre a confusão e a compensação? Na confusão, a mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. Tá? Reuniu tudo na mesma coisa. Confusão. Na compensação, as duas partes são reciprocamente credoras e devedoras uma da outra. A compensação traz essa ideia de reciprocidade. Então, as duas obrigações se extinguem até onde se compensarem. Por exemplo, A tem um crédito contra B de R$ 1.500 e B tem um crédito contra A de R$ 500. Você vai compensar esse crédito e vai remanescer, vai sobrar, né, R$ 1.000 de A contra B. Então, se as partes têm um crédito recíproco de R$ 1.000, você vai compensar na totalidade essa dívida. Ok? Simples, né? Vamos falar agora, gente, de espécies de compensação. Bom, primeiro, compensação legal. Reunidos os requisitos previstos em lei, no artigo 369,
Então, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Então, uma vez analisados esses requisitos, uma vez provocado pelo interessado, o juiz deve pronunciá-la por obrigação. Isso, gente, é o que a gente chama de uma exceção substancial, uma defesa indireta do mérito. Por exemplo, cabe à parte que está sendo cobrada alegar a compensação. O juiz não faz de ofício, ele não faz da cabeça dele. Mas, quando ele for provocado, ele deve fazer. Tá? Então, a compensação legal é uma exceção prevista em lei, uma defesa indireta do mérito. Compensação convencional ou facultativa. É uma compensação que é ajustada pelas partes. Então, à luz da autonomia privada, dispensa os requisitos da lei e exige também a manifestação do interessado. As pessoas têm que estar de acordo, né? Essa também é simples. As partes sentam, conversam e fazem a compensação. Ok. Terceiro, compensação judicial. Então, a primeira legal, a segunda convencional e a terceira agora judicial. A judicial independe da provocação da parte. Essa, sim, ela é pronunciada de ofício pelo juiz no próprio processo. Onde vocês vão encontrar isso? No artigo 86 do Código de Processo Civil. Se cada litigante, vou ler o artigo, for, em parte, vencedor e vencido, então, entrou com processo na justiça. Uma parte ganhou X e outra parte ganhou Y. Mas duas partes ganharam e perderam alguma coisa. Porque se você faz o pedido de 100, ganha 90, você ganhou 90 e perdeu 10. Tá? Então, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. É o parágrafo único. Então tá, gente, vamos começar aqui a esmiuçar. Compensação legal. Onde é que vocês vão achar isso? No 369, já trabalhei isso com vocês. Quais são os requisitos da compensação legal? Primeiro, a reciprocidade das dívidas. A gente precisa dizer, como regra geral, as mesmas partes na relação obrigacional devem ser reciprocamente credoras e devedoras umas das outras. Tem exceção? Tem exceção, claro que tem exceção. Isso aqui é direito, gente. Direito sempre tem exceção. 371, ele foge um pouco dessa regra porque ele admite o fiador. Vocês já estão cansados de saber que o fiador não faz parte da relação dessa maneira. A e B de uma relação locatícia são credores. C é fiador. E aí, quando ele é demandado por A, ele pode alegar uma compensação por crédito próprio ou por um crédito do próprio devedor contra A. Então, o fiador, como está no 371, o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ou afiançado. Segundo requisito, gente. A dívida precisa ser líquida. Ela precisa ser certa. Precisa ter liquidez. Terceiro, a exigibilidade das dívidas. Então, os créditos e débitos recíprocos já devem estar vencidos.
Você não pode compensar uma dívida que ainda vai vencer, uma dívida vincenda. Tá? Quarto, a homogeneidade dos débitos. Exemplo, café tipo A com café tipo A. Você só pode compensar o café do tipo A com o café tipo A, não pode ser com o café do tipo B. Tá? Então, o 370 vai dizer isso. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, dois são café, o objeto de duas prestações não se compensarão, verificando-se que diferem em qualidade quando especificada no contrato. Claro que isso tem que estar por escrito, né? Se as partes ajustarem, elas podem mitigar os requisitos dessa compensação legal. Então, convencionalmente, ou seja, entre acordo entre as partes, você pode compensar um café com um boi, uma soja com dinheiro, uma entrega de um cachorro de raça com uma aula. E por aí vai. Aí estamos dentro da autonomia privada. A compensação convencional. Lembrando que é sempre que a gente está falando de uma compensação que é opcional, tá? Gente, importante ficar de olho no 372 também. O 372 ele vai falar de prazos de favor. A concessão de um prazo de favor, sob a luz do princípio da boa-fé e do princípio da eticidade, né? Você precisa agir de uma maneira ética, não impede a compensação. Então, os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Seu 372, 372. Por exemplo, A tem uma dívida vencida contra B. B pede como favor uma elasticidade no prazo, um prazo maior. A, então, dá 30 dias a mais. Mas, na semana seguinte, A vira devedor de B. A situação inverteu. Então, o Código Civil, em respeito à ética, né, A, necessitando, pode compensar essa dívida, embora tenha concedido o prazo de favor. É mais ou menos isso que está dizendo o artigo. Tá? Se a situação inverter, em razão da ética, o 372 diz que essa dívida pode ser compensada. Para terminar a nossa aula, hipóteses de impossibilidade de compensação. Vocês vão achar isso no artigo 373. Em regra, a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Isso está escrito no 373, tá? Exceto se, e aí nós temos os três exemplos, os três incisos. Primeiro, se provier de esbulho, furto ou roubo. Segundo, se uma obrigação se originar do comodato, depósito ou alimentos. Por quê? Porque se originar de comodato, você estaria quebrando a confiança. Se você fizer a compensação por conta de depósito, você estaria quebrando a confiança também. Imagine um depósito de um carro de estacionamento. E aí você compensa a dívida segurando o carro. Você está quebrando a confiança da pessoa que você assumiu como compromisso guardar o carro. Ou alimentos. E aí tem o que a gente chama de teoria da causa, né? Causa é a fundamentação
da formação da dívida. Então, cada contrato e obrigação possuem uma causa específica. Lembrando que causa não se confunde com motivo. Motivo é a carga de subjetividade, é o que a pessoa quis quando ela resolveu participar de uma relação específica. A causa é justamente a fundamentação, o que você queria fazer na obrigação em si. Então, gente, a gente não pode dizer que são compensáveis as obrigações derivadas de ilícitos, as que vêm de comodato, depósito e alimentos. E, terceiro inciso, se uma for de coisa não suscetível de penhora. Então, aquelas coisas que não forem passíveis de serem tomadas por via judicial forçada. Por exemplo, salário, gente. Salário não pode ser compensado, você não pode penhorar salário. Ele é impenhorável, segundo o que coloca a nossa Constituição Federal. Segundo exemplo, correntista, então uma pessoa que tem uma conta corrente no banco, é devedor do banco. Aí ele pega um empréstimo. Entra o crédito de salário dele. E o banco bloqueia o salário. Juridicamente, o banco não pode fazer isso sem ter uma medida judicial, uma autorização específica no contrato. Que ainda assim, mesmo se tivesse, isso seria discutível. Porque no momento que o banco bloqueia o salário do correntista, ou seja, não deixa nem ele chegar a ver aquele dinheiro, ele está fazendo uma operação de algo que não é penhorável. Ou seja, a princípio, não pode. Tá? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. A aula deve ter ficado bem condensada, bem densa também. Então, até para ninguém ficar muito cansado e conseguir aproveitar melhor a matéria, eu vou parar aqui antes de 1 hora de aula. Na próxima aula, nós vamos ver a última figura, que é a transação, e vamos avançar em transmissão das obrigações, cessão de crédito, cessão de contrato, cessão de débito. Tá? Então, no iniciozinho da nossa aula de quinta-feira, a gente deve terminar a transmissão, perdão, transmissão não, as formas especiais de pagamento. Mais uma vez, obrigado pela presença virtual de vocês. Vocês tendo dúvidas, eventualmente, se a matéria estiver complicada, me mandem por e-mail, que eu vou respondendo vocês na medida do possível, ou na próxima aula, de maneira síncrona, no início ou no final da aula, eu posso responder e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê.